Parte 15. Capítulo 4. Entropia psíquica. Canalização, professor Hélio Couto e Ramatiz. O que é entropia? Em termos de física, entropia é uma desorganização, uma perda de energia. Se nós temos um restaurante com suas mesas e cadeiras, se não houver nenhum trabalho, isto é, a colocação de energia na organização do ambiente, a tendência natural é que as mesas e as cadeiras fiquem distribuídas aleatoriamente, fiquem totalmente desorganizadas. Isso é o que se chama entropia em termos de física, uma perda de energia ao longo do tempo, uma desorganização. O contrário é a negentropia, é a organização. Para que haja organização é necessária a colocação de força de trabalho de uma inteligência, de energia, ou seja, que se gaste energia para se organizar. Em termos psicológicos, essa é a explicação que as pessoas procuram há tanto tempo, porquê elas tendem a pensar negativamente. A tendência é pensar negativamente e não positivamente. A explicação é a entropia. Tudo no universo físico tende para a perda de energia, para a entropia, a desorganização. Se a mente da pessoa é composta de átomos, então ela está inserida nas mesmas leis de física do resto do universo. Se a pessoa, a consciência, não coloca um controle, uma organização, se não gasta energia organizando a própria mente, qual é a tendência? Descambar para a perda de energia, a desorganização, isto é, os pensamentos negativos. O normal, se não houver uma força, uma inteligência que gaste energia organizando, controlando, a tendência é, inevitavelmente, cair nos pensamentos negativos. Vamos dizer, o normal é a desorganização, é o pensamento negativo e todas as suas consequências. Como a consciência atrai exatamente o conteúdo que ela mesma tem, qual é o resultado? Mais caos na vida da pessoa. É por isso que pensamentos negativos criam situações negativas. Se deixar correr, sem pôr controle em cima, a tendência é o caos absoluto, com problemas de todas as ordens, mentais, emocionais, etc. Todos os problemas aumentarão se não houver algo que controle, que ponha energia, inteligência e que administre a entropia. Bem administrada, ela inverte e passa a ser uma entropia positiva. Portanto, é inevitável que todo ser consciente precise gastar tempo e energia controlando a sua mente. Não existe nenhum estado utópico ideal em que nenhum ser precise controlar a sua própria mente. Quer dizer, em que a pessoa tenha chegado a um estado X, nirvânico, como se fala, e ela não precise mais cuidar dos próprios pensamentos, não precise administrar o que pensa. Isso não existe. Toda energia tende a perder energia. Tudo tende a perder. É uma entropia. Portanto, todo ser, toda consciência também está inserida nessa dinâmica. Qualquer pessoa precisa manter esse autocontrole, o chamado controle emocional, o tempo inteiro, 24 horas por dia, segundo após segundo, todos os dias do ano. Nunca sua mente entrará de férias e você não precisará mais se preocupar com ela. É lógico que quanto mais a pessoa evolui, mais autocontrole ela tem. Digamos que fica mais fácil ela administrar o estado da mente. Ela possui como se fosse um piloto automático, um sensor que a alerta quando entra um pensamento negativo, imediatamente já é transformado em um pensamento positivo. É cancelado o pensamento negativo e põe outro positivo no lugar, qualquer que seja. Como se fala no mundo esotérico, para aquele pensamento negativo, repete-se: cancelado, cancelado, cancelado.
É inevitável fazer esse trabalho a vida inteira. Não existe outra forma que não seja gastar energia no autocontrole. Se deixar a mente vagar ou devagar, inevitavelmente, depois de um tempo X, pouco tempo, ela descamba para os pensamentos negativos de perda, desastre, assalto, falência, doença, de tudo. Todas as possibilidades, as infinitas possibilidades de problema. A mente começa a pensar nos problemas. Por quê? Porque é uma desorganização da mente. Isso é o caos, é aleatório. A pessoa começa a ter, como se diz, 70 mil pensamentos dia. E 70 mil pensamentos caóticos, sem ordem, sem organização, sem foco, descambando em todo tipo de preocupação sobre problemas que ainda não existem. E como tudo o que está na consciência é atraído inevitavelmente pela frequência da própria consciência, adivinhem o que acontecerá mais cedo ou mais tarde na vida dessa pessoa? O caos, inevitavelmente. Aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. Lembram? Isso é até um versículo da Bíblia. Aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. Isso não é coincidência, é pura física. Se você teme, está atraindo aquilo e inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, aquilo acontecerá por atração de frequência. Agora, como a pessoa deixou aquilo que eu mais temia flutuar na sua mente e ela elaborar esse medo, por quanto tempo? Porque quando entra um pensamento negativo, ele pode ser cancelado imediatamente e não criará nenhuma atração, pois não dá tempo. Mas se você começar a pensar, analisar o pensamento negativo que entrou, pronto, você começa a elaborar as possibilidades daquilo acontecer e vem um sentimento de medo, pânico, preocupação, ansiedade, etc. Quanto mais emoção tem, mais energia coloca no pensamento e mais depressa ele é criado. O que cria não é a mente, o que cria é a emoção, a energia, é emoção. Portanto, visualizar, como se diz, é ótimo. Você dá a forma, por exemplo, do carro que você quer, mas esse carro não aparecerá nunca. Só aparecerá quando se colocar energia, quando houver o desejo sem ansiedade, sem preocupação, sem pressão, porque já é um trabalho da mente. A mente é que cria a ansiedade, ela que faz toda a desorganização. Se a pessoa pensar e soltar e também parar de pensar, ela cria aquilo sem problema nenhum. Um pensamento cria a realidade, um pensamento, sentimento, cria a realidade. É simples. O que não pode é ficar elaborando a dúvida, a negatividade, porque aí cancela tudo. Portanto, entropia psíquica é da mais extrema importância o ser humano entender. Quando isso for entendido pela humanidade, todos os problemas estarão resolvidos, pois os problemas serão criados pelo caos mental das pessoas. Se puserem organização e racionalidade nos pensamentos, criarão somente algo racional, organizado, bom, benéfico, benevolente, etc. Mas para isso é preciso controle da mente 24 horas por dia. Não há como fugir, não há como falar. Não, um dia não precisarei mais me preocupar com a minha mente. Isso não existe. Pela eternidade afora, todo ser precisa vigiar os seus próprios pensamentos. Quanto mais foco coloca no bem, mais fácil fica fazer isso. É a própria essência da evolução. Quanto mais evolui, menos está preocupado com as questões materiais da existência. Quanto mais confia, mais possui certeza. Então, ele não tem mais fé, tem certeza, conhecimento. Fé é uma necessidade quando não se tem conhecimento. Aí precisa ter fé. Você vai fazer um negócio com um desconhecido. Você não o conhece, precisa confiar para fazer o negócio. Isto é, você precisa ter fé nele para fazer o negócio. Como você não o conhece, o que faz?
vai ao cartório e um cartório ou alguém lá faz um documento e embaixo escreve dou fé, ponto, e assina dou fé. O cartório dá fé, porque você não tem fé no sujeito com quem fará o negócio. Não tem fé porque não o conhece e precisa de alguém que lhe dê fé. Se você tiver um amigo ou desconhecido que lhe fale, pode fazer negócio com ele que eu garanto, você ganhou a fé do amigo, porque o amigo tem fé no desconhecido, mas você não tem, então você ganhou a fé do amigo. Agora passa a confiar porque alguém o apresentou a você, como às vezes não há nenhum amigo que conhece a terceira parte, você vai ao cartório e o cartório dá fé. Isso quando não se tem conhecimento. Quando você conhece, não existe mais fé, existe certeza, tem conhecimento. É por isso que quanto mais a pessoa evolui espiritualmente, menos fé ela precisa ter. É um paradoxo, mas é assim. Se você tem conhecimento direto do fato, não precisa ter fé, você tem certeza absoluta. A fé é algo subjetiva. É quando não se tem, digamos, nenhuma percepção sensorial, quer dizer, acredita-se no desconhecido, no que não se vê. Você não vê, não pega, não sente, não cheira, como a maioria das pessoas em relação ao mundo, ao lado espiritual. Elas têm fé, porque não estão vendo nem tocando o lado espiritual. Têm fé naquilo que não veem. Acreditam em algo que escreve, que fez depoimento e falou que existe. Eu vi, eu vivenciei, é assim. Assim você tem fé naquele que falou, escreveu, etc. O intermediário, porque você não tem o contato direto. Caso você tivesse o contato direto, acabava o problema de precisar emprestar ou ganhar fé de alguém. Você mesmo teria o conhecimento e a certeza. Portanto, acaba o problema de ter fé, é certeza. Isso é exatamente importante. Na prática é simples, porque é algo que qualquer pessoa pode entender o que é entropia. A perda de energia, a desorganização. Toda pessoa sabe que se não controla a própria mente, sua tendência é descambar para pensar negativamente. Isso é a experiência diária normal da humanidade. Este caos social é o planeta Terra. É fruto dessa total falta de controle emocional, a realidade nua e crua das pessoas, como perder emprego, não conseguir trabalhar no emprego que está e trocar de emprego erradamente, sair de onde está bem e ir para onde ficou mal. Todas essas questões são pura falta de controle mental, de controle dos seus próprios pensamentos. Ficam na expectativa do pior. Se seu parente demora a chegar em casa, qual é o primeiro pensamento? Ai, foi morto, atropelado, ou foi assaltado, está no necrotério, ou no hospital, ou na delegacia. A pessoa começa a ligar para todos os hospitais, necrotérios, etc., procurando fulano. Praticamente ninguém pensa que a pessoa está bem e daqui a pouco vai chegar. Pronto, e para de pensar nisso. Seria muito fácil fazer isso se a pessoa estivesse uma simples atitude, entregue nas mãos de Deus, do todo. Bastaria isso para resolver, acalmar-se. Está tudo em paz, está tudo em ordem. Está entregue, pode dormir que está entregue. Pois é, só que fazer isso, entregar nas mãos de Deus, exige ter confiança em Deus, ter fé em Deus. E temos um problema. Qual é a visão, a concepção, o conceito que a humanidade tem de Deus? Na prática diária temos inúmeros deuses, milhares. Na Índia, estima-se em 30 mil deuses. A história da humanidade mostra que quando um grupo adquire poder suficiente, ele ataca o outro grupo do outro Deus e vice-versa. E todos pelo planeta fora fazem a mesma coisa. E isso desde que os humanos desceram da árvore até os dias atuais. Vocês conhecem bem a história colocada nas palestras sobre aquelas ilhas do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. A Marinha Americana explodiu bombas atômicas e os nativos até hoje destas ilhas cultuam um oficial americano como um deus devido ao
poderio que ele demonstrou. Não sei a razão que foi canalizado na pessoa dele, mas é necessário haver alguém. Pegaram um determinado oficial e passaram a usar o nome dele como se fosse a divindade, devido à demonstração de força ao explodir uma bomba atômica perto da ilha onde ficam, no sul do Pacífico. Imaginem se na Amazônia explodisse uma bomba atômica. O que os indígenas pensariam sobre a pessoa que é capaz de explodir essa bomba? Há também aquele caso em outra ilha do antropólogo que apresentou um filme e a partir de então as pessoas passaram a acreditar que o personagem do filme era um deus, é cultuado como um deus. Não é o ator, é o personagem. A criação de deuses pela humanidade é algo banal. Imaginem a seguinte situação: daqui a muito tempo os humanos adquiram a capacidade de viagem interestelar. Serão capazes de sair da órbita do Sol e chegar até outro planeta, outro sistema solar. Digamos que cheguem com uma nave grande em algum lugar nesse planeta hipotético e lá os hominídeos tenham acabado de descer das árvores. Se os humanos hoje já fazem clonagem, imagine daqui a X tempo, quando forem capazes de fazer esse tipo de viagem. Para eles seria banal manipular o DNA para o que quisessem. Muito bem. Temos lá uma quantidade enorme de hominídeos andando bípedes e chegam os astronautas terrestres com todo o conhecimento tecnológico, só o conhecimento tecnológico. Se hoje pegássemos um grupo de humanos e colocássemos em um planeta desse tipo que estou apresentando, em que os habitantes acabaram de descer da árvore, o que aconteceria? E hoje há uma tecnologia já sofisticadíssima. Não é questão de mais tempo ou menos tempo, porque a barbárie é a mesma, é questão de consciência. O planeta Terra, há não sei quantos anos, milhares de anos, bárbaro. Hoje, bárbaro. No futuro, ou a evolução espiritual, ou é a barbárie. Que é o quê? O uso da força, pura e simples. Poder com o uso da força por meio da força. A única coisa que importa, poder. Voltemos ao planeta. Um grupo grande de humanos, uma nave enorme desce lá. O que os hominídeos pensam daquilo? No início, nada, porque eles ainda têm uma consciência de símios, macacos. Daí, os humanos, com todo o conhecimento tecnológico, biológico, genético, etc., resolvem fazer umas experiências, umas mutações, aperfeiçoamentos, umas melhorias nos hominídeos. Decidem criar uns operários especializados, fazendo determinadas mutações ou implementações ou melhorias nos hominídeos. Teriam pessoas para trabalhar de determinada forma, com mais habilidade, para isso ou aquilo. Assim, podem administrar geneticamente aquela diversidade de hominídeos que eles têm na mão lá no planeta, Só que o planeta é grande. E os astronautas são poucos. Vocês sabem, onde há humanos, há disputa de poder. Em uma nave ainda estão sob certo autocontrole, porque deve haver certo chefia, hierarquia, os militares, etc. Há certas organizações, há certa organização, mas depois que toda essa equipe desce no planeta, que é gigantesco, imagine um planeta do tamanho do planeta Terra, para algumas centenas de pessoas, o resto são hominídeos. Algumas centenas de astronautas obedecendo a uma hierarquia. O que eles fariam? Ficariam todos no mesmo lugar? Claro que não. Fazendo uma analogia com a Terra, dão um pedaço da Ásia para uns astronautas, a África a outros, a Oceania a outro, a América do Norte. A América do Sul é distribuído, cada um ganha um pedaço grande para tocar sua vida.
Um grupo de astronautas, como são centenas, uns 30, 40, vão para determinado lugar, 40 ou 50 para outro e assim por diante. E temporariamente, o chefe de tudo naquele planeta é o chefe da nave, é o chefe dos astronautas, o chefe da missão. Assim, por um tempo, há certa paz, porque há um chefe. As experiências genéticas são feitas nos hominídeos e passam até as características que são colocadas nos seus genes. Ficam muito parecidos, digamos, esteticamente com os astronautas, porque é lógico, os astronautas, os geneticistas, não inventarão nada. Eles já têm o conhecimento. Ninguém inventará a transformação de um hominídeo em um ser mais poderoso que os astronautas, que os homens que estão lá. Ninguém é louco, como se fala, certo? Se criarem um ser 5 vezes mais forte que o humano, como é que os humanos poderão dominar? Eles farão seres, esses hominídeos viram humanos, todos com nível de força, inteligência, capacidade, abaixo do nível dos astronautas, é lógico. Se o astronauta tem 130, 150 de QI, que é o quociente de inteligência, criarão hominídeos de 70, 80, 90. Hoje em dia, já não é prática, digamos, normal de contratação. Quando um superior faz uma seleção de pessoa e contrata alguém para seu departamento, o que ele contrata na prática? Pessoas mais inteligentes, mais capacitadas que ele? Não, de igual para menor. Constatei essa prática a minha vida inteira quando trabalhei nas empresas. Sempre se contratava para baixo, nunca se contrata ninguém que possa ser uma ameaça ao superintendente, ao diretor, ao gerente, seja lá o cargo que for. Sempre é contratado alguém inferior, o que não ameace o cargo daquele ser que está ali no poder. Isto é psicologia prática do ser humano. Ele contrata para baixo. Bem, os astronautas chegariam lá e fariam algumas transformações nos hominídeos para ficarem inferiores aos próprios astronautas. Criam uma quantidade enorme, é claro, e dão capacidade reprodutiva para os hominídeos. Resultado: os hominídeos começam a se produzir. No começo temos algumas centenas de astronautas, mas logo os hominídeos já são 50, 100, 200, 500, milhares. Os astronautas passam a ter o seguinte problema: como controlar uma grande quantidade de hominídeos que puseram no planeta, agora transformados, milhares e milhares e se multiplicando. A cada 9 meses, mais hominídeos nascem e todos se multiplicando. No instante, a quantidade de hominídeos é extremamente superior aos astronautas. Só existe aquelas astronautas que chegaram lá. E centenas de milhares de hominídeos e assim vai. Hoje, estamos no planeta Terra com que população? 7 bilhões e 600 milhões e crescendo. Isso sempre foi assim, pois a reprodução é frenética. Muito bem. Que fazem os astronautas em um lugar desses? Qual é a solução que encontra? A velha solução de dividir para governar, isto é, jogar um grupo contra o outro. Para os hominídeos do norte desse planeta, aqueles astronautas que estão lá, que ganharam aquela região para administrar, são considerados deuses. Da mesma forma que o oficial americano, em 1944, 45, 46, 47, virou Deus por ter explodido uma bomba atômica num teste. E o outro também, que era personagem de cinema. Com esses hominídeos aconteceria algo diferente disso? Em hipótese alguma, seria a mesmíssima coisa. Se esses hominídeos estivessem todos com 60, 70, 80, 90 de QI, que é o quociente de inteligência, e os astronautas 150, 180, esse é o normal de astronauta, e com toda a tecnologia. E os hominídeos com zero em tecnologia, isto é, pedra e pau, mais nada. Qual a visão de mundo desses hominídeos em relação aos astronautas que estão lá por todo o planeta? São deuses na prática daquele
planeta. Como eles estão distantes, cada qual em uma área, e o planeta é enorme, o início não há problema nenhum. No início não há problema nenhum. Porém, com o passar do tempo, a população cresce muito, o planeta todo, os interesses começam a se chocar. Vocês sabem, quando coloca um grupo de astronautas aqui, outro ali, o outro ali, daqui a pouco, no momento, é a natureza humana, é a competição, o poder, a luta, a guerra, o domínio, a conquista. Em breve, com o passar do tempo, os astronautas também estão se reproduzindo, porque há homens e mulheres astronautas, há filhos de astronauta, netos de astronauta e assim por diante. E todos esses descendentes de astronautas são considerados deuses ou semideuses no planeta todo. Os primeiros astronautas que chegaram ainda tinham certo controle porque havia o chefe da missão. Era mantida certa ordem, mas com o passar do tempo vai se diluindo e há os filhos, os netos, bisnetos, quer dizer, pessoas que já não conhecem o planeta de onde vieram. Eles estão ali, mas não têm o passado. Começa a disputa de território, a herança. Lembram? Herança. Quando falece alguém, muitas vezes no velório já começa a discussão, as conversas paralelas, a fofoca. A pessoa que faleceu está lá, ainda deitada no caixão, no velório, e os parentes já estão discutindo a herança. Os bens ficam com quem? Imagine se em um planeta distante os descendentes não começariam inevitavelmente a discutir por que os outros astronautas daquele grupo X ganharam tal região enorme e nós estamos aqui. Porque eles têm todos aqueles recursos minerais, o clima favorável e nós aqui nessa situação. E assim por diante, isso no planeta inteiro. O que acontece em seguida? Aquele agrupamento de astronautas, os descendentes, entram em conflito, guerra com o determinado grupo. Na cabeça dos hominídeos, o que está acontecendo? O Deus X, o astronauta X contra o Deus Y, o astronauta Y. É assim que o hominídeo enxerga a situação. É inevitável. Vejam o Pacífico Sul. Se alguém for lá agora e perguntar para eles, verá que é exatamente assim que uma pessoa que não tem conhecimento abrangente da realidade pensa. É inevitável. Eles começam a ver que o Deus X é contra o Deus Y e os outros deuses. E há vários deuses. Imaginem tantos astronautas se multiplicando, os netos, bisnetos, etc. Quer dizer, há N facções de deuses se digladiando no planeta. Depois de um tempo, esses astronautas, eles são humanos e possuem um tempo de vida X, morrem e vão ficando os descendentes. E os hominídeos crescendo, se multiplicando sem parar, aos milhões e milhões e milhões, mas cada um com a sua tribo daquele Deus, o outro com aquela turma do outro Deus, e assim por diante, porque estão espalhados pelo planeta todo. Porém, eles crescem e se multiplicam. E lógico, se ocupavam uma área geográfica pequena, daqui a pouco estão ocupando uma área maior, depois maior ainda, eles vão crescendo e precisam de mais território sempre. O outro grupo está fazendo da mesma forma, ou seja, crescendo, crescendo, crescendo e também precisam de território. Inevitavelmente, lá na frente, os dois grupos se encontram. Um quer o território que esbarrou e quer o outro território. O que eles argumentam da guerra? É o Deus X contra o Deus Y. Passam-se milhares de anos e a situação permanece a mesma naquele planeta distante. Depois de milhares de anos, continuam se degladiando. O grupo de um Deus contra o grupo de outro Deus, por que isso mudaria? Se não houver nenhuma ação externa ao planeta, não mudará nada, porque os hominídeos continuam cultuando o seu Deus e aquele astronauta que chegou lá, literalmente tem
capacidade absolutamente incompreensível para os hominídeos.